Você sabia que Kowloon foi um lugar que realmente existiu no mundo real? A cidade murada de Kowloon, em inglês Kowloon Walled City, foi um enclave urbano densamente povoado localizado em Kowloon, Hong Kong. É engraçado porque a gente tá assistindo o anime e eu não fazia ideia desses detalhes. Quem me passou essa informação foi um de vocês, tá? E eu vou prosseguir com este belo texto via ChatGPT. Ela é famosa por seu crescimento caótico, densidade populacional extrema e virtual ausência de controle governamental durante décadas, e foi muito tempo mesmo. A área começou como um posto militar chinês durante a dinastia Song entre 960 e 1279 e mais tarde foi mantida como um enclave chinês, mesmo após os britânicos tomarem controle de Hong Kong em 1898. Com o tempo, a cidade se tornou um território praticamente sem leis. Olha que doideira, cara. Nem o governo chinês e nem o britânico queriam interferir diretamente, criando um vácuo de poder que permitiu o crescimento desenfreado da cidade. Em seu auge, olha o período histórico agora, entre os anos 1950 a 1980, é recente, tá? Abrigava cerca de 30 mil a 50 mil pessoas em apenas 2,6 hectares, o que é uma área relativamente pequena, tornando-a um dos lugares mais densamente povoados do mundo. Os edifícios eram erguidos sem planejamento urbano ou supervisão de engenheiros. As construções, se amontoavam umas sobre as outras, criando um labirinto vertical, um labirinto para cima. Olha que doideira, de passagens estreitas com pouca luz ou nenhuma luz solar direta. Então era meio que um favelão de cubos, de quadrados um em cima do outro, completamente caóticos e desorganizados, que compunham esse crescimento para cima, porque como não havia área para Kowloon crescer para os lados, né? Não havia território, eles iam empilhando uma moradia em cima da outra. Olha que parada. A cidade tinha sua própria rede de serviços, incluindo clínicas, dentistas, fábricas, escolas, templos, padarias e até pequenos negócios ilegais como jogos de azar e bordéis, porque juntou o ser humano, tem que ter zona no meio. Em 1993, o governo de Hong Kong, com o apoio da China, iniciou a demolição da cidade, que foi concluída em 1994. No local, foi construído o Parque da Cidade Murada de Kowloon, um espaço verde que preserva partes da história da antiga cidade. E aí o texto ainda fecha com uma curiosidade cultural que diz o seguinte: a cidade de Kowloon influenciou diversas obras de ficção como filmes, mangás, animes e videogames devido ao seu ambiente distópico e visual único. Pois muito bem, você já entendeu que nós estamos diante de um anime que tem uma tonelada de referências, e quando eu paro pra pensar agora, né, eu me recordo até de uma porção de RPGs de PlayStation 1 que tinham um visual semelhante. A gente já vai entrar no cena a cena, tá bom? Eu sei que eu tô esticando esse começo do vídeo, mas é que realmente esse contexto aqui me deixou ainda mais apaixonado pelo anime mais charmoso da temporada. Derruba essa porra dele! Olha o que esse cara chegou falando agora, cara! Mano, me tira do pau! Normalmente eu continuo sendo Giga e Kowloon traz muita nostalgia no coraçãozinho do barro. Fala galera, beleza? Quem fala é o Pureza, tudo bem com vocês? Tudo maravilhoso. Eu já vou entrar contigo no Cena a Cena, porque toda essa abertura aí, com imagens e contextos, que eu tenho certeza que a Dudinha caprichou, tudo isso trouxe outro valor para a obra, mas tem um valor que eu preciso divulgar aqui, que é justamente o valor desse nosso parceiro. A mais recente e maravilhosa edição da Creative Box da editora Crasa acaba de chegar e eu tô louco pra te mostrar isso aqui. Mas antes, uma pergunta: você sabe o que é uma Creative Box? Já imaginou uma fonte de criatividade na palma da sua mão? A Creative Box é uma seleção de materiais artísticos e itens colecionáveis para dar uma força à sua criatividade. Trabalhamos com marcas de primeira linha para uso artístico e profissional, como Sr. Newton, Puretak, Caran d'Ache, Pelican, dentre outras. E o melhor de tudo, o preço dos produtos sai muito mais barato do que se fossem adquiridos individualmente. Você descobrirá materiais diferenciados para criar e explorando técnicas diversas. Cada edição é uma seleção e tema diferente. Adquira a Creative Box para recebê-la no conforto de sua casa. Creative Box, a criatividade é a caixa do artista.
Perfeito, agora que você já entendeu o que é esta incrível caixa, saiba que a edição Lápis e Grafites, que é a mais recente e fantástica edição da Creative Box, já está disponível no site da Editora Crase. Eu vou pedir para a Duda colocar os 2 links possíveis para compra na tela, mas claro, o nosso Barrão também vai fixar no primeiro link fixado aqui embaixo, tem o link para aquisição. Por esse preço absurdo você vai receber uma quantidade, uma qualidade de equipamentos que é realmente muito superior ao valor que você está gastando para adquirir, tá bom? Isso aqui é um kit, uma seleção de materiais pensados justamente para inspirar a sua criatividade e que na junção aí de todos esses objetos muito bacanas, o professor acaba conseguindo fazer um preço que é um preço de kit promocional mesmo. Então adquira já a sua caixa do artista, qualidade de primeira linha para todos os traços. Vem comigo, vem com a Editora Crase, vem curtir a sua Creative Box. Perfeito, agora que nós já voltamos do nosso professor, vem comigo que eu quero te mostrar algumas coisas. Tem dinheiro da Bandai Namco na parada e nós prosseguimos com muito mistério, muita loucura, muita desinformação. Cada resposta traz 25 perguntas, tá bom? Lembra que o 4º episódio terminou com o nosso bonitão, o Kudo, né? Dizendo que ele teria matado a Kujirai. Papo furado, tá bom? Ele desconversou aqui logo no começo do episódio, dizendo que tava brincando. Ah, Kujirai, como é que você se sentiria se isso fosse verdade, né? O que você faria se eu te dissesse isso? E ela meio que acaba concluindo que você jamais faria isso, um acaba meio que desconversando o outro ali, e tava na cara mesmo que, né, pelo menos até aqui, ele não tinha dado nenhuma pinta de que seria o assassino ou o grande vilão da trama. Admito que eu ia ficar meio, né, surpreso / decepcionado caso essa informação fosse verdadeira. Não sei se é falsa ainda, mas ele desconversou. Fato é que ela realmente não existe mais nesse mundo, e aí nós continuamos sem saber exatamente o que isso quer dizer, porque todo levantamento a respeito de clones já foi feito, mas o que acontece no final desse episódio, bicho, é tão intrigante que eu não sei mais pra que lado que eu vou. Continuamos aqui no começo, tá bom? Ah, você fala dela toda hora, você não deve querer se esquecer dela, ele sente uma coisa estranha, eles estão o tempo todo pisando em ovos enquanto conversam, porque a gente sabe que o Kudo, o bonitão, sabe muito mais do que a própria Kujirai, mas como o ponto de vista do espectador é o ponto de vista dela, a gente tá nessa coisa de não ter passado junto com ela. E é um negócio bastante chato, mas ao mesmo tempo curioso, intrigante e tal. Vamos seguir com a trama por aqui, tá? A amiguinha dela, a Yomai, né, que é aquela pessoa que eu pensei que fosse trans, mas que nesse episódio já foi revelado que não, tá? Pode pegar a minha teoria. Aí, já deu errado. Já deu errado. Eu acho que deu errado. Tudo pode acontecer em Kowloon, ok? Que fique bem claro. Mas pelo visto ela trocou de aparência por outro motivo e a gente já vai abordar. Ah, ele com certeza matou a Kujirai, eu acho que ele não tava brincando não. Não, ele tava brincando sim, foi uma brincadeira de mau gosto, é o jeito dele. Ah, mas Kowloon é cheio de pessoas problemáticas, elas estão batendo papo ali e fofocando a respeito da conversa que a Kujirai teve com ele. Amiga, um beijo pra você, elas estão cada vez mais íntimas, né, mais próximas, e a amizade vai se fortalecendo aí das duas meninas. Enquanto ela caminha pra casa, ela vai pensando na puta da vida, que é algo bastante comum neste anime, inclusive só não é mais comum do que fumar um cigarro comendo uma melancia. Mas basicamente, né, pensando nele e ele pensando nela, um vai falando de uma coisa. Porra, tem certas caras e expressões faciais dele que só eu conheço. Às vezes ele reage de um jeito que eu acho que ele só reagiu comigo. Talvez apenas eu conheça, né, certos detalhes da personalidade dele. Eu quero algum dia ser capaz, olha essa frase que tá escrito na tela, de saber mais sobre o Kudo-san do que até mesmo a Kujirai B, né, que é a versão anterior dela, talvez já tenha sabido ou saiba alguma coisa assim, sei lá o tempo do verbo nesta porra. O anime começou, a abertura é absurdamente linda, com uma trilha sonora que cabe em qualquer playlist de city pop que você possa pensar em estar elaborando. Recomendo demais, tá bom? Não só a música da abertura, mas a música do ending também é sensacional. Eu sempre printo essa mesma imagem aqui porque ela cai justamente na última batida
batida de um instrumento de percussão que eu sei lá, né? Kujirai tá deitadinha, refletindo, pensando na paixão dela, que é o bonitão, levanta-se e vai até a prateleira pegar um dos livros da Kujirai B. Vocês sabem que ela tá ocupando um apartamento que já foi de uma outra versão dela mesma, né? A gente permanece na dúvida se era um clone ou se era uma outra mulher igualzinha a ela, e inclusive toda a decoração, todos os móveis permanecem do jeito que a Kujirai B deixou, porque ela se recusa a remover as coisas. Ela entende que preservar o apartamento é um jeito de preservar a memória dessa outra pessoa que já existiu. Olha os livros japoneses de mistério dela. Ela pega um desses livros e inicia a leitura e rapidamente engole esse livro durante a noite. Quando ela vai devolver o livro na prateleira, pela manhã, ela percebe que tem um brilho ali no fundo e é um anel de diamante. Olha, tinha um anel de diamante. O que essa porra desse anel tá fazendo aqui? Pega o anel, começa a admirar ele, mas no final das contas bota ali no balcão e sai fora pra fazer outra coisa. Um terremoto acontece. Eu sei que não faz o menor sentido, mas não é a primeira vez que comentam a respeito do movimento geológico e da reorganização geográfica de Kowloon, justamente porque uma casa tá empilhada em cima da outra e supostamente, palavras do Kudo, muitas vezes uma coisa tá lá e aí no dia seguinte você vai procurar, né, o bonitão, aquele comércio, aquela loja que você tava procurando, tava aqui ontem, agora não tá aqui mais. Então me parece que os locais vão mudando, vão se rearranjando e às vezes desaparecendo. É uma particularidade de Kowloon também. Os dois estão com uma puta olheira nesse dia porque ele passou a noite dormindo mal, diz que tá com sono leve, e ela passou a noite lendo o livro, portanto dormiu muito pouco. Ah, por que você não dormiu direito? Eu tô lendo um livro assim, só que o problema é que esse livro tem 2 volumes e eu só li o primeiro, a Kujirai antiga, só tinha o primeiro volume, eu preciso arrumar o segundo, quero saber o final da história. Você sabe onde tem uma livraria? Tem, eu sei onde é, mas eu vou te levar, vamos lá. Ah, a loirinha vai comigo, tudo bem? Lá, leva essa loirinha. Ele e a loirinha não se dão muito bem, tá? Rola aqui meio um ciúminho da Kujirai, porque ela acha que ele é um cafajeste e ele também acha que ela não é uma boa amiga. Tem um clima esquisito, mas na hora do confronto, o cu do meio que acaba afinando pra galega. Não ficou boa essa frase? O cu do meio. Volta aqui pra historinha, tá bom? Levem guarda-chuva, porque a gente vai andar por uns locais que tem encanamento furado em cima. Não é nem por causa da chuva, mas é que é um pinga-pinga do caralho e sabe-se lá o que tá pingando. As particularidades de Kowloon. Cara, tudo é muito suspeito e idiota, tá? Quando eles chegam na livraria, a única NPC da cidade é a mesma menina que tá trabalhando lá. É aquela pequenininha chunlizinha que tem os badulac na cabeça, né? Porra, você tá trabalhando aqui na livraria também? Nossa, que coincidência. Entra aí e compra o que vocês querem. Ela vai direto nas prateleiras e encontra o segundo volume do mistério japonês que ela estava procurando, mas por algum motivo ela não consegue ler. Ela abre o livro e todas as páginas têm ponto de interrogação e ela não consegue decifrar o que está escrito naquilo. Caralho, o que está acontecendo? Cria-se aqui uma teoria de que talvez ela não consiga aprender nada além do que a Kujirai B já saiba. Faz sentido pra você? Ou então Kowloon não sabe o que acontece nesse livro porque Kowloon é gerada a partir das memórias da Kujirai B. Isso também é uma hipótese, tá? Como quando você sonha com alguma coisa que você não conhece e o seu sonho não consegue completar a história porque simplesmente o seu cérebro não tem aquela informação. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? É que nem quando você é virgem e sonha que tá quase comendo uma mulher. Só que você nunca consegue ir pros finalmente. Por quê? Porque você não tem a base do que é enfiar o piscirico na... Aí chega a ter até poluição noturna, né? Sim, mas você nunca consegue sonhar com o ato consumado. Você sempre chega muito perto. Na hora da injeção, você acaba ou acordando ou dando errado e tal, porque você não tem, a cabeça não consegue concluir, né? Aquele gesto que você, dali você não consegue passar. Que nem quando você vai morrer no sonho que você acorda. É outro exemplo também que faz sentido. Você acorda porque o nosso cérebro não sabe o que acontece depois da morte. Então não tem como aquele sonho continuar. São coisas assim, talvez ela não consiga ler o livro porque essa Kowloon na qual ela está é gerada a partir das memórias da Kujirai B e a Kujirai B não sabe o que tem no segundo volume desse livro. Tô teorizando, tá? E aí, o que você tá vendo? Então não tô conseguindo ler essa porra, tem um monte de ponto de interrogação. Caramba, mas você não devia ler isso aí, né? Você devia ler outra coisa. Eu não sei o que eu vou fazer, então ele quase conta o final do livro pra ela. Duvido que ele conseguiria, tá? Pelo menos não de acordo com a minha teoria. Mas não me dá spoiler que eu não quero saber. E aí a loirinha já chega defendendo. Lê outra coisa, procura alguma outra
coisa que te interesse, e ela encontra ali um livro de viagens, né, como viajar pelo mundo, e se interessa por ele. Porra, não tem tu, vai tu mesmo, vou levar esse livro aqui. O Kudo fica meio desconfortável porque ele tem um flashback da Kujirai B e ele lembra que ela não se interessava por nenhum outro lugar do mundo além de Kowloon. Então é uma situação particularmente desconfortável para ele. Por quê? Porque ele percebe que a Kujirai atual tá interessada em coisas de fora, enquanto aquela que ele era apaixonado era completamente aficionada só por Kowloon. Porra, eu gosto daqui e tal, o flashback passa rapidamente. As duas continuam a conversinha, que bom, que pena que você não vai conseguir ler o livro, né? Não, mas talvez seja uma coisa boa, porque se era algo que a Kujirai B queria fazer, talvez você não deva fazer, talvez você seja ser uma pessoa diferente. Ah, mas eu tenho vontade de saber que tipo de pessoa ela era. Existe uma conexão sentimental entre as duas Kujirai que a Kujirai atual não consegue negar. Você percebe que ela tá interessada o tempo todo na versão anterior dela, por algum motivo que ainda não sei, tá bom? O menino tá por ali fumando, pra variar. A câmera sai de Kowloon e eu acredito agora que estejamos em algum outro lugar de Hong Kong. Tô chutando, tá? Não sei exatamente aonde, né? Geograficamente estamos. O Dr. Ebinuma tá indo para um programa de TV. As empregadas se despedem e o namoradão dele também, que é o Cabeça Verde, que tá por ali. O programa de TV que ele tá participando é o Problemas de Beleza Antes e Depois. E aqui nós tivemos uma inserção, uma participação especial inacreditável. Vocês não precisam botar fé no que eu tô falando, mas de repente no auditório desse programa nós tínhamos a apresentadora, o Dr. Ebinuma, um outro participante, né, o doutor tá aqui, e simplesmente sentada no lado direito da tela agora, ela, aquela menina, aquela garota, Bella Ramsey, e o seu problema gravíssimo de expressão facial que não quer dizer porra nenhuma, e toda a matéria, né, toda a questão ali dos elementos que compõem o rosto, talvez numa organização não tão agradável, né? E ela se sentindo feia pra caralho. Ela tá nesse programa justamente pra pegar um aconselhamento do cirurgião plástico, que é o Dr. Ebinuma, sobre o que ela poderia fazer pra melhorar essa cara de cu, né? Porque ela não aguenta mais, grava todos os episódios, o pessoal printa, bota no Twitter, a boca dela não sei o que, tem hora que ela faz uma cara pra lá. Então a Bella Ramsey tá bastante desesperada porque ela não aguenta mais esse tipo de importunação e que, inclusive, de acordo com o Peter Jordan, caracteriza bullying, né? Ela tá desesperada porque, porra, o Peter me defendendo no Twitter e mesmo assim as pessoas não param de fazer piada, não param de tirar sarro e tal. Vou ver se o Dr. Ebinuma consegue resolver. E o que ele fala pra ela? Ele fala, olha, dá pra dar uma lixada no queixo, você pode mexer um pouco pra lá, um pouco pra cá, mas o maior problema que essa sua cara de cu, isso só dá pra resolver mexendo nas coisas que você carrega no coração. Então, por exemplo, cadê o sorriso nesse seu rostinho? E aí ela fica toda animadinha e imediatamente a Bella Ramsey já fica com uma cara mais bonitinha, né? Ela fala assim, porra, doutor Ebinuma, até que você tinha razão. Talvez seja mais uma questão de espírito, né? E de ser escalada pros papéis corretos para que as pessoas parem de me encher o saco. Porque quando eu tava em Game of Thrones, ninguém enchia o meu saco com a questão da minha estética, a questão do meu visual. É só agora que a porra da HBO conseguiu me colocar num papel para o qual eu não faço o menor sentido, que realmente eu estou sendo tão atormentada pelo público, pela crítica e pelo Peter Jordan também, por que não? Afinal de contas, falar desse assunto também é engajar com ele, correto, amigas? Mas olha, ela fica felizinha com a ideia, o cara que tá do lado começa a fazer alguns comentários um pouco mais agressivos em direção ao Dr. Ebinuma, dizendo que, você fala bastante, mas no fundo você não é um grande especialista, você é uma porra de um herdeiro, porque você, né, é dono de um império aí, que o seu pai já isso, o seu pai aquilo, você é só um protegido, a sua família era dona da Vigor. Tô brincando, desculpa, um beijo pro Peter. A gente faz uma gracinha aqui, outra ali, mas você não precisa fazer conexões diretas, tá? O olho do Dr. Ebinuma já pisca, você tá vendo que a lente do óculos nem dá pra ver o zóio dele, dá uma bicuda na banqueta que tá do lado, derruba o cara ali no chão e fala, olha, essa coisa de ser herdeiro, essa coisa de ter ganhado as paradas de graça, não significa que eu não conquistei nada na minha vida. Afinal de contas, quando você ganha alguma coisa, nada te impede de ser roubado. Portanto, tudo que eu fiz na internet brasileira
carreira até hoje foi mérito do meu trabalho, do meu esforço, do meu talento e criatividade. Letrasdemusica.com, não lembro o nome do site, o maior canal de cultura pop do mundo ou da América Latina, entre tantas outras coisas. O fato de que a minha família tinha ou não tinha, se é que tava, se é que não tava, isso não muda nada, afinal de contas, eu sou foda e eu sou responsável realmente pelo meu próprio império. E essa é uma verdade, quer você goste do Peter, quer não. Ninguém tá falando do Peter, estamos falando do Dr. Ebinuma. É o Cifra Clube, chat? Eu sempre esqueço o nome do site, você me perdoe, tá bom, Peter? Ó, seguiu pausa para os comerciais, meu Deus do céu, tá misturando muito assunto, vamos sair daqui. Nos comerciais fez uma propaganda de escova de dente que eu lembrei que eu precisava comprar uma escova de dente pra minha mãe. Inclusive, muito obrigado, tá? Não que a minha mãe não tenha escova, mas é que ela tava reclamando que a escova tava muito dura. Eu comprei uma do Mickey, toda coloridinha pra ela de criança. Velha, agora eu quero ver você reclamar. O desenho continua, as pessoas que estavam assistindo não entendendo nada que tava na tela. Porra, o Ebinuma brigou, era o Peter Jordan. O que tava acontecendo lá? Não sei se eu entendi. Olha, eu não sei também, mas eu entendi o que o doutor quis dizer. Ele tá dizendo que, no final das contas, o que a gente carrega no coração também será externalizado de alguma forma e refletirá inevitavelmente na nossa aparência, né? Então existe realmente algo que precisa brilhar além da questão da pele, né? Das coisas externas em si. Ai, que papo estranho, vamos embora daqui, eles acabam se levantando pra sair fora. E aqui nós entramos no arco de passado da Yao Mei, né? Que eu pensei que fosse trans. Quando eles estão saindo da birosquinha, uma véia oferece 2 ingressos pra assistir um filme antigo chamado O Sonho da Borboleta, que por algum motivo reestreou no cinema de Mairiporã, que agora virou uma igreja já faz muito tempo. Vocês querem ir lá assistir O Sonho da Borboleta? Parece que estão reexibindo esse filme velho pra caramba. Todo mundo, nossa, que mulher linda. Você já percebe que a loirinha tá desconfortável e ela já categoricamente afirma, eu não vou nessa porra. Eu não vou de jeito nenhum, eu não quero ver esse filme, eu não quero saber de nada. E fica super triste apenas de ver a imagem do ingresso. Aquela mulher que tá naquele ingresso, aquela mulher de cabelo preto, é a mãe dela. E qual que é a backstory, né, dessa personagem? Basicamente, a mãe dela era uma grande musa do cinema, essa senhora aqui super bonita, e ela enquanto filha, enquanto herdeira da Vigor, enquanto herdeira, né, dessa musa, as expectativas da imprensa e de todo o ecossistema cinematográfico era de que ela fosse muito parecida, de que ela fosse igual à própria mãe. Essa é a Kujirai, que iluminação linda dessa cena dentro do cinema, né, cara? Você percebe luz e sombra e tal, reflexo de um ambiente escurinho. Porra, que print legal. Só que a expectativa da galera é que fosse tal mãe, tal filha. A gente já volta na backstory da loirinha, tá? Ah, e eu adorei o filme, a Kujirai tá comentando com ela e ela tá evitando o assunto, tentando falar de tecido, tentando falar de qualquer coisa, menos da porra do filme que ela não quer conversar. A Kujirai, ela chama de Reikopon, né? Porque a Kujirai Reiko, eu sei que você não tem passado e não lembra das coisas do seu, mas você precisa entender que eu tenho. E tem coisas do meu passado que eu não gosto de trazer à tona. Por isso que eu fiz tanta plástica pra me modificar e pra me tornar uma pessoa diferente, 100% loira, com outro rosto, com outro tudo, pra fugir da história do meu passado. E aí ela começa a detalhar. No passado eu era filha dessa estrela de cinema e todo mundo esperava que eu fosse tão parecida com ela. Então todo o meu visual, né, eu compunha a minha imagem de borboleta de acordo com os desígnios e desejos da minha mãe. Então meu cabelo bem preto igual ao dela, a maquiagem igual a dela, os brincos, tudo que ela usava e sugeria eu acatava, eu fazia exatamente o que a minha mãe queria e certa vez eu percebi que eu não era mais ninguém, eu era apenas um eco da minha própria mãe e eu havia me perdido, né, de mim mesma, havia perdido a conexão com o meu eu. E aí elas continuam, né, meio que falando sobre isso, a menina desaparece porque ela tem um chilique ali, fica nervosa e a Kujirai Reiko continua desesperada, cadê ela, né, por que ela sumiu e tal, lembranças da conversa que elas estão tendo a respeito do passado e tal, ela sabe que a loirinha tá triste e pensa em tentar arrumar um presente pra ela pra ver se ela se sente melhor. Comida gordurosa sempre vem na tela e sempre é muito bom. Kudo, o que você acha que eu devia fazer pra deixar a loirinha mais feliz, porque ela anda deprimida, por causa do negócio não dá risada quando eu falo Kudo não, hein? Porque ela tá triste com o negócio da mãe dela e tal, essa história toda. O que você acha que eu deveria dar pra ela, hein? Porra, dá um presentinho, algum agradinho pra ela. Ela vai na... Não vai dar o Kudo pra ninguém. Ela vai na casa da loirinha pra conversar e aqui tem uma passagem interessante também, porque enquanto a Kujirai tá do lado de fora da casa e a loirinha tá do lado de dentro, a gente visualiza ela com o visual do passado.
passado. Então, cabelão preto, né? A cópia da mãe, que era justamente o que era esperado dela. Ah, eu fui no seu trabalho tentar te ver, mas me disseram que você tava de folga. O que tá acontecendo? Eu trouxe um docinho pra você. Ela comprou aqueles pastéisinhos, né? De Santa Clara, sei lá o que é isso aqui. Um quindinzinho bonito pra caramba pra te agradar. A menina se levanta, encosta na porta e as duas começam a conversar com a porta fechada. Que tipo de pessoa eu me pareço pra você, né? Ah, pra mim você se parece uma pessoa alegre, confiante, uma pessoa que quer ser alguém de verdade, né? E que não tá preocupada com o passado, que quer se libertar de quem já foi, né? Mas ela tá dizendo, não, eu não sou nada disso, a pessoa que eu era uma humana fraca e tal, uns papos furados sobre a própria identidade e coisa e tal. A Yomei charmosa que você viu até agora era uma mentira completa, mas conversa fiada. Tem uma particularidade aqui que eu gosto muito quando acontece em anime, cara, e isso acontecia muito frequentemente em animes dos anos 90. Hoje em dia eu não tenho visto tanto porque meio que a técnica de animação de cabelos orientais acabou indo para um outro lado. Só que é um recurso muito simples e muito bacana que tá acontecendo bem nessa cena, que é o quê? Você vê o cabelo dividido em grandes nacos, né? Em grandes faixas, mas de repente um único fio se desprende e esse fio solto, ele vai em direção ao próximo naco, dando um movimento de linha. Alguém sabe do que eu tô falando? Tem tanta obra, tem tanto one shot famoso dos anos 90 com esse tipo de coisa, sabe? Porque é um movimento tão bobo, tão básico, é um fio de cabelo reto, né? Desconectando de um lado e indo pro outro, desprendendo assim, e dá um efeito visual tão foda, sabe? Parece uma corda de violão, assim, mexendo, é um negócio muito bacana e me chamou a atenção, porque primeiro que esse anime é charmoso pra caralho, e segundo que ele tem cara de anime antigo. Talvez isso não seja um mérito, mas na minha visão adiciona aí a certo estilo, né? Não, porque você precisa se conectar ao seu eu absoluto. Lembrei do Camus de Aquário, tá? O zero absoluto não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas basicamente é tentar ser quem você realmente é e encontrar brilho nas coisas que sejam falsas e que se foda e tal. Ela abre a porta do apartamento, porra, gruda no colo da Reikopon, né? E as duas retornam ali a amizade e tudo fica bem, ela fica mais calma. Nós agora sabemos do passado da loirinha e a amizade das duas vai muito bem, obrigado. Ai, vamos sair daqui, eu achei uma loja de brinco. Mulherada sai pra rua pra ver coisa e pra gastar, ela acaba se interessando num brinco de zircônia, né? Lembra da teoria que a loirinha viu na internet dos clones que eram os zirconianos e tal? Tem referência aqui, mas a gente ainda vai ter que coletar mais informações. Ah, eu acho que esse brinco vai ficar lindo em você. Pois muito bem, a gente tem que ir atrás daquelas coisas que a gente gosta, né, Kujirai? Aí a Kujirai olha pro lado, o bonitão ali tá, o Kudo tá saindo pra fora. Gostou, Maus? Dando uma baita de uma bocejada e ela fala, porra, se eu tenho que ir atrás daquilo que eu gosto, eu tenho que ir atrás do cu desse cara. Tô brincando. Do Kudo, né, que eu gosto muito desse cara. A câmera sai de Kowloon de novo e em algum lugar dali, acredito que Hong Kong, tá? O Ebinuma tá dentro do carro saindo do estúdio de TV e alguém pergunta, caralho, que diabo que deu lá no estúdio de TV que você meteu a bica no cara que tava do lado? O que aconteceu? Seu pai quer falar com você. Ah, meu pai quer falar comigo? Pois não, papai. E o episódio termina justamente na hora que o herdeiro ia falar com o seu caloroso Pops. Só que esse anime é aquele tipo de obra que o episódio termina e você tem que esperar os créditos finais porque ele tem mais alguma coisa, tá? Depois que terminou, a principal cena do episódio tá aqui, que é o que, basicamente? É a Kujirai, justamente no restaurante com o bonitão, tendo ali o seu primeiro encontro e experienciando pela primeira vez com ele o lance da melancia e do cigarro. Então tem todo um momento charmoso ali, eles falando da nostalgia, aquele papo todo, você fuma como se fosse delicioso. E você sabe o que ela responde pra ele? Eu adoro a combinação de melancia e fumo. Ela fala isso, você pode ler a legenda lá depois, que pena que eu não printei, mas isso já virou uma mania minha, levar melancia e fumo sempre que eu tiver a oportunidade. Levar fumo? Junto com melancia. Mas hora menos hora eu vou descobrir uma mania sua também, Kudo, você não perde por esperar, tá bom? Ai, garçom, é o Gwen que tá lá, o cabeça verde, que agora é marido do Ebinuma, sei lá, pois não. Você tem costume de levar fumo no Kudo? Qual foi a última vez que você levou fumo
fumo no cudo? Era isso que você devia ter perguntado. Obrigado pela melancia, pelo, né, o carinho aí, pô, ela sai do restaurante sozinha e os dois ficam conversando, que mulherão do caralho, essa mulher aí é foda, hein, ô Cudo? Fala a verdade. Ah, você é novo aqui em Kowloon, né? Mas eu vi que você já tá bem apaixonado. Pois é, estamos morando aqui agora, a comida é gostosa. Aquele papo de Kowloon ser um lugar super charmoso, embora paupérrimo, né? Muito pobretão. Ele acorda de um sonho com essa recordação, suando pra caramba, desesperado, e de repente nós temos uma visão do quarto da Kujirai, do quarto dele, da menina trabalhando agora num restaurante, porque aparentemente ela trabalha em tudo nessa cidade, e tá rolando mais um terremoto, tá? Tá acontecendo mais um tremor de terra no final do episódio. Andam acontecendo vários desses ultimamente, que esquisito, né? O que será que está acontecendo em Kowloon? Perto dali, o cabelo verde tá pegando um táxi, entrando no táxi, o motorista diz pra ele: o senhor vai mesmo pra Kowloon? Vou, eu tô indo pra lá, eu tenho que resolver umas paradas por lá, muito obrigado. Ele desce do carro e sai arrastando a mala. Nós temos uma visão relativamente familiar, né, de como seria Kowloon. Porém, conforme ele vai se aproximando, nós saímos do ponto de vista do cabeça verde e enxergamos através dos olhos do taxista. E olha o que o taxista tá falando, bicho. Mas não parece mesmo que tenha algo pra ser visto nesse lugar? O que será que esse cara tá indo fazer aí no meio dessas ruínas? E o episódio fecha com aquela figura geométrica horrorosa e que não quer dizer porra nenhuma no céu, mas que certamente está projetando algum tipo de ilusão ali onde Kowloon foi demolida, mas que permite que essas pessoas continuem imaginando ou sonhando, sei lá se estão fisicamente no subsolo, sei lá se não estão nem ali. Eu, sinceramente, estou tendo dificuldade para assimilar algumas coisas, mas conforme eu já disse para vocês, cada resposta que eu capturo, 15 novas perguntas. Continuaremos assistindo e acompanhando. Kowloon Generic Romance é disparado o meu anime favorito dessa temporada, mesmo sabendo que To Be Hero X tem uma qualidade absurda. Em matéria de encanto, esse aqui é o meu favorito, tá? Sei que logo teremos um live action dessa obra, que inclusive será complementar, então eu vou me esforçar muito pra fazer essa playlist bonitinha, e quando sair o live action a gente poder dizer, ó, todos os episódios estão contados lá, vai que cola, não é mesmo? Por enquanto, obrigado por mais um vídeo, Barros, obrigado. Tamo junto, até o próximo. Clica na curtida, deixa um comentário, obrigado por tudo, estude inglês. Com o método BWay do professor Jonas Bressan, você vai ter acesso ao curso de inglês mais vendido da internet brasileira. Aprenda agora e mude a sua vida. Tem um link especial com um super desconto para você aqui na descrição desse vídeo, dá uma olhadinha.